Karina, você precisa revezar. Vamos orar pelas nossas crianças. Vou pedir para o nosso irmão Rodrigo fazer essa oração. Por favor, Rodrigo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós damos o nosso louvor, te damos a nossa alegria, damos aqui o nosso coração em gratidão, Pai, por tudo de bom que o Senhor tem feito. Agora, Senhor, abençoa as crianças que vão ser ministradas, abençoa os professores, dá a eles o entendimento que vem do céu, o auxílio do Teu Espírito, para que eles possam, ó Senhor, receber essa semente de vida que é a Tua palavra. Amém. Que eles possam ter os corações preparados pelo Teu Espírito, para que nesses corações pequeninos, ó Senhor, possa frutificar, possa crescer. Essa semente será lançada hoje. Amém. Mas desde já, Senhor, recebe todo o nosso louvor, que te damos em nome de Jesus. Sim. Amém. Amém. Pegue suas Bíblias. Vou tentar hoje fazer uma leitura aqui, que eu troquei o óculos. Estou com esse óculos que não é muito adequado. Mas vou tentar fazer a leitura assim mesmo. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, do verso 22 ao verso 30, ao verso 40. Vou pedir para o meu amigo Maurício fazer aquele bate-bola comigo, já que primeiro livro de Reis, capítulo 18, do verso 22 ao 40. Eu leio um, Maurício, você leu outro, já que você tem um microfone contigo aí na sua corda vocal. Nós vamos ler todos esses versículos e depois vamos falar desse Deus de poder, porque o tema da semana é o Deus de poder. Uma das coisas que nós vamos notar aqui é como esse poder de Deus é ativado, como esse poder de Deus é em nosso favor. Obrigado, meu cara. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, do verso 20, aliás, do verso 22 ao verso 40. Todos acharam? Amém? O amém está fraco, amém? Amém. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, eu invocarei o nome de Yahvé, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse, pois, Elias aos profetas de Baal: escolhi para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do Senhor vosso Deus, mas não metais fogo ao sacrifício. E tomaram o bezerro que lhe dera, e o prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e necessite que o acorde. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas, com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Também sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora que se ofereceu o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, ninguém respondeu, nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel é o Deus. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de sua medida de semente. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha.
Ele diz: fazei segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rio. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o teu coração. Você está no 38, Maurício? 39. 39, né? 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e o pó, ainda bebeu a água que estava no rio. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Kizom, e ali os eliminou. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, estamos diante de um texto que mostra o poder de Deus. Um texto que mostra como Deus é poderoso. Um texto que mostra como Deus opera. Um Deus que intervém e que faz quando é buscado. O contexto em que esse texto acontece mostra uma nação decadente, um Israel prostituído por aquilo que Deus mais detesta. Uma das coisas que Deus mais detesta é a idolatria. Idolatria não é só adoração de ídolos. Idolatria é Deus sendo tirado do seu altar e outra coisa sendo colocada nesse altar. E essa nação, apesar de já muitos séculos já terem saído do Egito, mostra que ainda o Egito não tinha saído do coração dessas pessoas. Para falar a verdade, essa nação só vai ser curada da idolatria depois do cativeiro babilônico. Ou seja, demorou-se mais de 1000 anos para esse tratamento no coração dessa nação. E aqui o texto bíblico mostra que eles estavam diante de uma idolatria densa, porque eles estavam adorando Baal. Baal era uma divindade rival naquela região a todos os demais deuses. Era um Deus poderoso naquela região. Também Baal era o Deus do infanticídio. Era o Deus que os pais dedicavam aos seus filhos e os jogavam na sua grande barriga para que fossem queimados vivos em holocausto para essa divindade. Então, Israel, a nação de Deus, a nação santa, a nação eleita, a nação separada, a nação escolhida, estava agora curvada diante de uma idolatria terrível, abominável e desgostosa para Deus. Elias é chamado, Elias é convocado, e a convocação de Elias era para o desafio dos deuses, para um desafio além da imaginação. Eu quero que você pense até aqui num momento. Estamos vivendo numa nação brasileira não menos decadente do que a nação de Israel daquele tempo, do século 7 a.C. Nós não estamos vivendo uma nação menos problemática do que aquela nação de Israel. Aliás, eu diria que essa nação brasileira é muito mais promíscua, é muito mais idólatra, é muito mais vil, é muito mais baixa do que foi a nação de Israel naquele tempo e neste contexto que nós acabamos de ler. E essa nação brasileira que está tão curvada à idolatria, que está tão curvada aos deuses desse mundo, precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a serem profetas de Deus no meio de uma geração perdida. É importante que nós levantemos a nossa voz e não aceitemos a idolatria. É importante que nós levantemos a nossa voz e não aceitemos o estado promíscuo em que
Deus precisa de homens e mulheres que sejam proféticos, que tenham uma voz de santidade a proclamar, que tenham uma voz de avivamento a proclamar, que tenham uma voz de santidade a proclamar. Irmãos, Deus precisa que nós, a sua igreja, não nos conformemos com este mundo decadente, caído, pecaminoso, vulgar, promíscuo. Nunca antes da humanidade, na história da existencialidade humana, o ser humano foi tão baixo, foi tão decadente, foi tão vil, foi tão desprezível aos olhos de Deus. O mundo ainda não foi destruído, porque a misericórdia de Deus não nos deixa ser consumidos. Mas eu garanto para os irmãos que a taça da ira de Deus está se enchendo, e Deus está cheio de tanto pecado, de tanta coisa errada, de tanta idolatria. É impressionante, porque nesse tempo se idolatrava Baal, hoje se idolatra um monte de santos. A Igreja Católica, por exemplo, tem um santo para cada dia. Mas não só isso, não só esse tipo de idolatria que a Igreja Católica faz, tem as idolatrias das religiões africanas, mas não só a idolatria das religiões africanas, tem a idolatria das igrejas evangélicas. Idolatria é feita dentro de igrejas. Se idolatra um pedaço de pau sendo o cajado de Moisés, se idolatra um sabonete no descarrego e etc. Então os objetos de idolatria estão aí. Mas não só isso, se idolatra o dinheiro, se idolatra pastor, se idolatra igreja, estão idolatrando tantas coisas. Se idolatra o dinheiro, se idolatra a posição social, se idolatra a família, mas não no sentido de protegê-la, mas no sentido de colocar acima de Deus e etc. Quantas coisas estão sendo colocadas no trono de Deus, no lugar de Deus, na posição que só deveria ser a Deus. Nós precisamos entender que há um lugar na nossa vida que não pertence a mais ninguém, somente ao nosso Deus. Amém. Tem um lugar na nossa vida e no nosso coração que tem que clamar: só o Senhor é Deus. Porque, irmãos, Deus não divide a sua glória. Deus não se divide a sua glória. Você precisa se posicionar. E você precisa colocar Deus aonde Ele merece estar. Você precisa colocar Deus no altar primário do seu coração. Você precisa colocar Deus no altar mais alto da sua vida. Deus tem que ser a prioridade. O tempo que damos para Deus, a oferta que damos para Deus, aquilo que oferecemos para Deus, não é do que sobra. Aquilo que oferecemos para Deus é o de melhor, é o que nós podemos dar com toda honra, glória e gratificação a Ele, porque Ele merece tudo isso. Deus não recebe sobras. Deus recebe o melhor do meu tempo, da minha vida, daquilo que eu estou colocando no altar. É o melhor. Entretanto, a nação estava perdida em idolatria. E aí o profeta Elias então resolve desafiar esses profetas de Baal. E eles vão ali no monte, e naquele monte eles colocam 2 altares, porque o sacrifício era oferecido em altar. E aqui eu faço uma distinção. O sacrifício que o Baal recebia era um sacrifício para movê-lo numa ação em prol de uma determinada coisa que a pessoa precisava. O sacrifício que o Baal recebia era um sacrifício que movia-se numa relação de troca. Você me dá isso e eu te faço aquilo. Não sei quantos aqui já se envolveram com trabalho de encruzilhada. Minha mãe já foi macumbeira, então eu sei como é que funciona o esquema. Então você vai na encruzilhada e você faz um sacrifício para o Exu fulano de tal.